Cara, quem é que nunca pensou em largar tudo e morar num lugar muito mais tranquilo? Muita gente me manda mensagem dizendo que sonha em viver perto da praia, sonha em viver no interior, acordar com o som dos passarinhos que nem eu acordo aqui, trabalhar de frente pro mar. E eu entendo total. Eu também tive essa fase de pensar, mano, será que dá pra viver? Mesmo que seja com menos, mas viver desse jeito que eu sempre quis, vivendo melhor. Até que um dia eu parei de só ficar pensando e vim, tomei iniciativa. Peguei meu carrinho velho, deixei São Paulo e vim aqui pra Itacaré. E olha que eu não me arrependo, mas também não foi um conto de fadas que eu imaginava, não. Eu sabia que não ia ser um conto de fadas, mas eu achei que ia ser mais fácil. Então eu queria ter essa conversa com você do que esperar quando você se mudar pra onde for. O que eu aprendi que a gente tem que fazer antes de mudar pra uma cidade pequena pra fugir da loucura que tá virando viver em grandes centros urbanos. Eu achava que quando eu mudasse aqui pra Itacaré, que eu ia ver o pôr do sol todo dia, que eu ia surfar todo santo dia. Mas, cara, não é bem assim que as coisas acontecem. A gente cai numa rotina também. Eu saio pra ver o pôr do sol no lugar que os turistas vão, sei lá, uma vez a cada 15 dias. Surfar eu tô pecando nos últimos meses. Tudo bem que eu rompi o músculo da panturrilha, eu não tô podendo, mas eu não surfo mais com a frequência que eu surfava quando eu cheguei aqui. Justamente porque quando a lua de mel com um lugar que você sonhou em viver passa, é aí que começa a rotina do dia a dia, a vida real, velho. E o que eu percebo no meu Instagram é que não sou só eu, não. Essa vontade de sair de cidade grande, cara, existe no coração de muita gente. Uma pesquisa que eu vi esses dias mostrou que quase 60% dos brasileiros já pensaram em deixar os grandes centros urbanos para buscar mais qualidade de vida. O IBGE também mostra que as cidades médias e pequenas estão crescendo muito mais rápido do que as capitais. Algumas capitais estão decrescendo, na verdade. Tem mais gente saindo dos grandes centros urbanos do que chegando, e o motivo é muito simples. Cansaço, né, velho? Cansa do trânsito, cansa da correria, cansa da violência, dos custos de vida e do aluguel absurdo. E claro que o trabalho remoto, ele abriu um mundo de possibilidades, agora que tem, pelo menos, embora menos do que teve durante a pandemia, a chance de você ganhar dinheiro de qualquer lugar. Isso facilitou para mim, que migrei pro digital. Não é todo mundo que tem um trabalho remoto, reconheço isso, e tá cada vez mais difícil arrumar, mas é um negócio que também ajudou a explicar esse incentivo, esse desejo de muita gente querer deixar de morar em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e BH. Ainda mais que eu faço conteúdo falando do meu dia a dia, os meus amigos e seguidores, mas os meus amigos mais próximos, inclusive, eles falaram, velho, se eu tivesse a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar, eu vazava daqui, mas na hora, porque os caras não aguentam mais isso. Inclusive, eu fiz um vídeo esses dias que eu publiquei aqui no YouTube, postei uma versão curtinha no Insta também, falando das áreas, para quem não pode trabalhar remotamente, né, não trabalha do digital que nem eu trabalho, áreas que estão em alta em cidades pequenas que estão pagando bem, só que normalmente no SLT. Esse é outro assunto, né? Então, se você também anda sonhando com isso, fica sabendo que você não tá viajando, você tá seguindo uma tendência global. Mas a gente tem que ser realista, botar o pé no chão e falar da parte que ninguém posta no Instagram porque não é a parte bonita, né? Quando você vai pra uma cidade ou vem pra uma cidade como Itacaré de férias, tudo é maravilhoso. É praia, pôr do sol, peixinho, a vibe do lugar que é realmente muito legal, mas quando você mora, aí é outra história. Aqui em Itacaré, por exemplo, tem várias semanas que chove direto no inverno, a internet cai, a energia também cai pra caramba. E para comprar algumas coisas mais simples, tipo pasta de amendoim e café, que são coisas que eu consumo muito, você paga o dobro do que você pagaria em São Paulo. E se você não tiver um carrinho, uma motinho, morando pelo menos na região que eu moro, que é mais rural, aí esquece, velho. Porque aqui não tem transporte público urbano. Esquece. Só tem o intermunicipal que vai de Itacaré para Ilhéus, mas ele só roda na rodovia. Entrou nos bairros aqui, ó, esquece. Então tem que sacar a realidade do lugar. Eu já cheguei a ficar 3 dias sem internet, tendo que ir pra cidade todo dia pra trabalhar de café. Já teve vez que meu pai e minha mãe estavam vindo me visitar e simplesmente não tinha internet nem de celular. Eu não conseguia encontrar eles porque eu não sabia que pousada que eles estavam. E por 2 vezes faltou energia elétrica 5 dias seguidos. Então eu ia pra cidade, voltava relativamente cedo, porque sem energia era banho gelado e acabou a água da minha caixa d'água, porque ela é uma bomba elétrica, e eu ia tomar banho de ducha fria, e tinha que ser de dia ainda para enxergar alguma coisa. Então, velho, não é que isso seja ruim,
Só que a vida de quem mora no lugar é totalmente diferente da vida de quem visita. E tá tudo bem, desde que você pense em mudar. Se você tá pensando em mudar de vida, você já conte com esse tipo de coisa. Itacaré, velho, talvez você esteja pensando em mudar pra outro lugar, mas essa é a minha realidade, né? Itacaré é uma cidade incrível, mas é uma cidade pequena. Então, outra coisa característica, todo mundo se conhece. Isso é bom e ruim, por um lado. Então tem aquela energia de comunidade que é maravilhoso, mas também tem fofoca. Às vezes eu sinto solidão. Tem dia que eu sinto falta de anonimato mesmo, de cidade grande, velho. Esses dias eu fui pra São Paulo e achei maravilhoso eu andar sem ter que cumprimentar todo mundo a todo momento, que é gostoso aqui em Itacaré, mas cansa. Às vezes você quer fazer as coisas rápido, velho. Não dá. Você vai cumprimentar pelo menos 4, 5 pessoas até você chegar no seu destino, velho. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu senti uma mistura de paz e saudade ao mesmo tempo. Paz porque aqui as coisas acontecem num ritmo muito mais gostoso. E saudade também de São Paulo. Pô, tá, as pessoas que eu amo estão lá, mas também porque às vezes parece que tudo aqui é meio parado demais. Enfim, eu soma isso que eu tô longe dos meus amigos de infância, né, velho? É difícil não sentir saudade. É bom contar com esse tipo de coisa se você tá pensando em começar a vida num lugar que você não conhece ninguém. Itacaré, principalmente, a galera reclama muito de fofocaiada. Aqui é uma vibe muito jovem e de solteiro, então tem muita gente que reclama que todo mundo já ficou com todo mundo e ninguém quer ter compromisso. Claro que tem exceções, né? Eu tive um grande amor aqui, mas, cara, a galera reclama que, em geral, ninguém quer ter compromisso com ninguém. Até, às vezes, evita de ficar com pessoas da cidade porque já cansou dessa doideira e às vezes só quer ficar com turista. Então existe esse tipo de dinâmica em cidade pequena. Então se você tá pensando em ir para um lugar parecido, eu acho que você tem que ir disposto a se adaptar, se abrir para o novo, porque você vai se mudar para um lugar diferente e você também vai mudar internamente quando você se dispor a viver essa experiência nova. Isso é inevitável. O melhor conselho que eu posso te dar é: vem testar, mas sem obrigação de ficar. Já vem com uma data para voltar. Passa 1 mês, 2 meses no Airbnb, conversa com a galera que já mora na cidade, entende como é que é o ritmo, quanto que gasta, o que vai mudar na sua vida. Eu acho que esse é o melhor teste que existe. Porque mudar de cidade é tipo um relacionamento, velho. Você descobre o que é vivendo junto, não à distância. Você pode pesquisar o que for na internet, você pode ver esse vídeo que eu tô falando, mas a realidade é quando você pisar o pé aqui, começar a viver uma rotina do dia a dia, aí você vai sacar qual que é o lado bom e o lado ruim de ir para um lugar novo que você está pensando em ir. A casa, inclusive, que eu encontrei aqui foi pessoalmente, né? Eu pensei em alugar já à distância, deixar tudo organizadinho para chegar já no lugar certo. Desisti disso, velho. Fiquei 1 mês no Airbnb, pesquisei casa, tava em grupos de WhatsApp que eu não faço mais parte, mas enfim. Foi a primeira casa que eu visitei, depois eu visitei várias outras. Fechei nessa aqui, já na região que eu queria morar, mais afastado do centro da cidade, né, que lá no verão fica o caos. E se planeja, né, velho? Eu acho que o planejamento financeiro, que é o que eu bato na tecla aqui, é fundamental. Faz uma reservinha. Eu fiz uma reservinha, economizei bastante, simplifiquei minha vida para poder montar a reserva mais rápido, né? Então eu fiz simulações, fiz contas de quanto que eu devia gastar aqui e vim preparado para qualquer perrengue, qualquer imprevisto. Porque aconteceu, vários. Então é o colchão de segurança financeiro que vai te dar essa tranquilidade na hora que alguma coisa acontecer. Muita gente vem pra cá, ou vai pra uma cidade qualquer que seja, com uma impressão distorcida, com a impressão de quem passou férias no lugar. Mas é a realidade, com certeza, do dia a dia de morador é totalmente diferente. Pra mim, velho, não sei se você concorda, mas liberdade não é você ter cada vez mais coisas, é sobre precisar de cada vez menos. É poder viver de um jeito que faz sentido pra você, sem querer provar nada pra ninguém. Hoje eu vivo do meu jeito, mais leve, com muito mais paz, e tenho muito menos coisa do que eu tinha antes, e as coisas que eu tenho são muito menos caras, né? Eu troquei uma SUV por um Ninho 94. Quem me acompanha já tá ligado disso. Só que isso não veio do nada. Veio com muito planejamento, de escolhas mais conscientes que eu comecei a fazer. Larguei aquele estilo de vida de gastar dinheiro com babaquice pra impressionar os outros. Comecei a gastar dinheiro com o que de fato importa. E quando você se organiza financeiramente, entende seu propósito, o que te faz bem, a liberdade deixa de ser, uau, é aquilo que é liberdade para mim, ter aquele monte de coisa, e passa a ser uma construção diária, fruto do seu esforço, e dá resultado, meu brother. Eu preferi o risco de me frustrar vindo para cá e as coisas darem tudo errado, de sair da minha carreira CLT, sair de São Paulo, apostar, entre aspas, né, no meu sonho, me frustrar de tudo isso que eu planejei dar errado, do que ficar frustrado por nunca ter tentado isso.
E talvez não seja para você mudar de cidade, largar o CLT, mas se preparar para fazer uma mudança dessa vai te deixar preparado para qualquer coisa que você queira mudar na sua vida. A base vem de uma preparação para algo grande como isso, velho. Bom, eu sou o Cezita, aqui no Economic a gente fala todo dia de assunto assim, de liberdade financeira. Nesse botão você se inscreve e aqui desse outro lado tem mais 2 vídeos que você pode clicar em um deles para a gente continuar essa conversa. Um abraço.